Hoje aqui na Jovem Pan Online nós estamos falando sobre os primeiros sinais de perda auditiva, prevenção, formas de tratamento com a fonoaudióloga Paula Borges, que está conosco hoje. Existe prevenção, já que você falou que algumas doenças pré-existentes podem desencadear a perda auditiva, como diabetes, hipertensão, são doenças crônicas. Também o excesso de ruído, principalmente nas grandes cidades, né, como São Paulo. A gente pode prevenir esse tipo de problema. Os efeitos são cumulativos? São. O que acontece? O paciente que ele não procura os cuidados médicos, enfim, o que vai acontecer? Essa perda, ela pode ir progredindo, pode ir piorando cada vez mais. Né? Por isso que, quanto antes, buscar o tratamento, buscar um profissional para estar verificando essa perda, e se for causa de uso de aparelho, de prótese auditiva, né? Quanto antes, melhor, porque daí tende a estagnar essa perda. Lógico, cada paciente, cada indivíduo, né, tem sua limitação, tem a questão da sua patologia, mas já está se mostrando por pesquisas que tende a estabilizar a perda, né? E se tiver a queda auditiva ainda maior, né, não vai ser tão grande assim, vai ser mínimo. Entendi. Igual óculos, né? Eu uso óculos para estagnar a minha perda e como um apoio para mim, né? A dificuldade auditiva, a prótese auditiva vai ser a mesma coisa. Entendi. Tá? Acho que é interessante a gente explicar para o internauta Jovem Pan Online qual é o papel do fonoaudiólogo nessa história toda, porque o primeiro caminho é procurar um otorrino-laringologista, não é isso? Isso. E aí ele encaminha para o fonoaudiólogo. Como é que funciona esse trabalho em conjunto? Isso. O que acontece? Primeiramente, quando se vê que tem, né, a queixa auditiva, o paciente nota a dificuldade, né? Ele vai procurar o otorrino. O otorrino vai fazer o diagnóstico, procurar as possíveis causas dessa perda, para depois encaminhar para o profissional, que é o fonoaudiólogo, né? Onde o fonoaudiólogo vai fazer um exame de audiometria, que é o exame que vai ver o grau, o tipo da perda, a configuração dessa perda, tá? Passa-se novamente com o médico vai analisar esse exame e ele vai saber pela causa, né, da perda auditiva, pelo diagnóstico que o médico vai dar, ele vai encaminhar sim ou não para o uso da prótese auditiva, né? Encaminhando, né, para o uso dessa prótese, o fonoaudiólogo novamente vai selecionar o melhor aparelho para o seu paciente, né? De acordo com as características do paciente, né? Então, tem uma conversa, eu costumo falar, para uma boa adaptação com a prótese auditiva, o paciente tem que estar interessado em usar essa prótese auditiva, né? O aparelho auditivo, né? O profissional tem que estar bem, né, capacitado para selecionar um bom aparelho para aquela situação, para aquele paciente, né? O convívio social daquele paciente e os dois interagirem, porque eles precisam me passar as causas daquilo, as dificuldades que eles estão tendo, para que eu possa regular o aparelho. Entendi. Entendeu? Quer dizer, há um diálogo muito forte entre o fonoaudiólogo e o otorrino para o tratamento desse paciente. Cura não existe? Não. A partir do momento que você teve a perda auditiva, ela não volta mais, tá? Não volta mais a ficar ao normal. E tem que deixar bem claro, aparelho auditivo não é um ouvido novo. Aparelho auditivo, ele tá lá para apoio para o paciente, tá? Ele tá lá como um apoio para o seu paciente. Mas tem muita gente que nem percebe que tem perda auditiva, né? O alerta vem da família, olha, a gente tem que procurar um especialista, porque você não está bem, está ouvindo a televisão muito alta, um rádio muito alto. A pessoa não se dá conta, ou se dá conta, mas não quer, né, assinar o recibo, fala, não vou. Isso é muito complicado, né? Como convencer esse paciente que acaba muitas vezes até se afastando do convívio social em função disso? Sim. Muitas vezes é a família mesmo que acaba falando. Teve até um caso interessante que quase saiu divórcio, né? Por causa disso. E que às vezes o paciente não aceita. Muitas vezes o paciente chega, né, não aceitando aquilo, que tem que usar o aparelho, né, a prótese auditiva, e aí fala, não, para mim tá bom. E quando a gente verifica o exame, tem sim aquela, né, uma perda ali.
E aí você coloca-se o aparelho e aí faz os testes em sala, enfim. E aí ele nota, aí ele fala, nossa, mas agora eu tô ouvindo bem melhor. Aí né? ele percebe a diferença, Aí que é que ele nem vai o perceber, óculos, né? aí que ele vai perceber aquela diferença, né? E muitas vezes acontece. Como muitas vezes tem pacientes que deixam chegar ao extremo. Ele vê que já não dá, aí ele caiu em si mesmo, já está no extremo. Às vezes pode acontecer de chegar uma hora que poderia ser um tipo de tecnologia, né? E vai ter que ser outro. Então, quanto antes se procura os profissionais, melhor. Vai ficar bem mais difícil, Sim, né? a adaptação. Sem dúvida. A adaptação fica mais difícil. E o trabalho do fonoaudiólogo. Sim, do conjunto, né? Porque ele vai para se adaptar ao aparelho, né? E o profissional de acertar, né? Porque a gente precisa de um contato mesmo com o meu paciente, com o paciente, a conversa, o interesse dele querer usar o aparelho. Né? E quando já chega numa perda severa, profunda, que a gente fala em graus de perda, quando chega numa perda severa, profunda, fica mais difícil para ele se adaptar. Por quê? Porque ele quer ouvir tudo. E nem sempre ele vai ouvir tudo. Né? O aparelho é um amplificador, ele não é um ouvido novo. Né? Entendi. E aí muitas outras coisas aí, né, acabam atingindo também. Eu costumo falar que deficiente auditivo, às vezes, o que acontece? Nossa memória auditiva, se você não está escutando determinadas palavras, você acaba no esquecimento. É a mesma coisa. Eu sei o inglês, mas eu não praticar o inglês. Né? As palavras estão na minha memória, mas se eu não praticar, se eu não ouvi-las, eu não vou conseguir falar, né? É a mesma coisa o deficiente auditivo, né? Ele vai ter que estimular esse ouvido para voltar a ouvir as palavras, para reativar essa memória, para poder entender novamente essas palavras. Então, quanto mais ele usar esse aparelho, com o passar dos anos, a tendência é que ele fique melhor. Que melhore, mas que ele ouça melhor. Do grau da sua perda. Tá. Depende também do reconhecimento de fala. Então, tem outros fatores aí também que tem que ser pesquisados. No exame de audiometria tem, né? Que é o reconhecimento de fala, tudo direitinho, para a gente examinar esse exame para saber se realmente isso vai acontecer ou vamos pôr o aparelho para estagnar essa perda. O exame indicado para esse paciente é a audiometria. É a audiometria. Por ali que vocês conseguem definir isso, o grau, a perda, né? O grau, o tipo, a configuração dessa perda, né? Aí tem outros exames que é o reconhecimento de fala, para saber a porcentagem que esse paciente está reconhecendo a fala. Geralmente o paciente tem uma perda de grau moderado ou de grau severo e o reconhecimento de fala dele tá 56%, a gente, né, só para exemplificar. E aí a gente fala, olha, o senhor tem uma acentuada dificuldade para entender a fala. Vamos pôr o aparelho para estimular. Não queira entender tudo, né? No primeiro momento a gente tem que começar a estimular. Tem questão da idade do paciente, tudo isso. E quanto antes ele procurar um profissional, melhor. Nós estamos conversando hoje com a Paula Borges, fonoaudióloga, sobre perda auditiva, prevenção, formas de tratamento. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.